Olá a todos e todas. Nós estamos começando hoje o nosso encontro sobre a semana 4 do PET 1, em que tratamos especificamente das religiões no Brasil. A divisão que o PET faz é a que eu vou seguir aqui para nós. Envolve historicamente uma sequência iniciada com o catolicismo tipicamente romano, né? Catolicismo significa, a palavra católico significa universal, então que é a ideia de quando o cristianismo deixou de ser uma religião nacional, como era típico das várias mitologias, por isso usamos mitologia egípcia, mitologia grega, mitologia romana, para se transformar em uma religião universal, uma religião que teria validade para todos os povos. Isso é o que significa esse catolicismo lá no início, era a única forma de cristianismo. E no fim das contas, ele está associado a todos os cristianismos. Por isso, o ideal é que nós, quando nos referimos ao catolicismo, nos refiramos como catolicismo romano, que aí se representa diretamente a esta forma de cristianismo que tem como sede a liderança religiosa de Roma. O Papa vive em Roma, e porque o Papa vive em Roma, esta forma de cristianismo é chamada de catolicismo romano. É um cristianismo católico, apostólico, segue os apóstolos e sediado em Roma, possui uma liderança, uma única liderança sediada em Roma. Essa era a forma de religião oficial durante a Idade Média, após o imperador Constantino transformar em religião oficial do Império Romano. E como era a religião oficial dos portugueses que nos colonizaram, se transformou na religião oficial também do Brasil. Essa é uma pintura da primeira missa realizada no Brasil. Está chegando agora o aniversário dela, foi no dia 26 de abril. Essa primeira missa indica a entrada oficial do catolicismo em território brasileiro. É uma religião que, por ser a religião oficial, ela foi imposta a todos os demais, né? Incluindo aí os escravizados da África, que vieram escravizados da África, os escravizados indígenas também, e os livres indígenas da África, da Europa, que vieram para o Brasil de forma livre, mas que eram obrigados a adotar a religião oficial do Brasil, adotar a religião católica romana. Como era uma obrigação, era feita de má vontade, então muitas vezes apenas fingia-se que estava de fato seguindo a religião oficial, mas já começava a ter outras posturas, entre elas o protestantismo, que é uma variação dentro do cristianismo. O cristianismo, a grande religião que engloba todos os pensamentos que acreditam que Jesus é o Messias, já veio e voltará, e se desenvolve de formas diferentes. Nós temos o catolicismo romano, assim como temos o catolicismo grego ortodoxo, assim como temos o catolicismo melquita, assim como temos os protestantismos que se iniciam com essa representação de Lutero pregando as teses na porta do castelo de Wittenberg, quando ele questiona alguns elementos dentro do catolicismo, entre eles a prática de venda de objetos sagrados, a simonia, e a venda também do perdão, que é a venda de indulgências. As críticas que o Lutero fez foram apresentadas como um protesto, e como era um protesto, a religião que veio após este protesto começou a ser chamada de protestantismo.
Então, todas as ramificações, que a gente chama de um cisma religioso, após o protesto do Lutero, foi considerado como protestante. Dentro dos protestantes, e aí o Pet ainda não faz essa divisão, imagino que mais para frente irá fazer, tem o que nós chamamos hoje em dia de evangélicos, pentecostais, neopentecostais, todos estas ramificações estariam dentro do que o Pet está chamando no momento de protestantismo. São aqueles que nasceram do protesto de Lutero e que questionavam práticas irresponsáveis da Igreja Católica Romana. No Brasil, os protestantes eram obrigados a se manifestar como se fossem católicos, porque não era aceita nenhuma outra religião que não o catolicismo, isso até a proclamação da República, quando podiam revelar-se como tal e podiam crescer dentro da sua própria religiosidade. Outra religiosidade oprimida dentro da experiência brasileira são as religiões que têm origem na África, as religiões afro-brasileiras, e aqui são chamadas de afro-brasileiras porque, apesar da origem na África, sofrem uma influência muito grande do território brasileiro, criando o que nós chamamos de sincretismo, que é a mistura de alguns elementos que fazem parte do catolicismo oficial com outros elementos da cultura indígena e parte dos elementos que vêm originalmente da África. Esse sincretismo, essa mistura de religiões, faz o que nós chamamos então de religiões afro-brasileiras. Entre as mais conhecidas estão o candomblé e a umbanda, com números de entidades diferentes trazidas da África e número de entidades diferentes das que existiam na África, adaptadas a esse nosso contexto brasileiro, mas também muito marginalizadas até a proclamação da República e continuaram sendo muito marginalizadas até a luta de uma mulher baiana nomeada como liderança, como mãe menininha do Gantuá, que na década de 30 lutou para que pudesse se ter o culto dessas religiões acontecendo livremente, porque era visto como algo proibido até a década de 30 do século passado. Então tem menos de 100 anos que essas religiões puderam ter o seu culto livre. E até hoje ainda são marginalizadas, ainda sofrem preconceitos e ainda são perseguidas muitas vezes. E por último, dentro do contexto do PET desta semana 4, está apresentado também o espiritismo kardecista, principalmente não pelo número de adeptos que possui no Brasil, mas pela relevância que esta religião possui no Brasil. O grupo de adeptos ao espiritismo kardecista no Brasil é o maior grupo do mundo. E isto é extremamente relevante e se deve, em boa parte, à presença deste homem, que é o Chico Xavier, que foi considerado uma das maiores lideranças religiosas no Brasil. Independente da crença, da religião, o Chico Xavier foi muito respeitado nacionalmente. Ele teve um grande respeito enquanto estava vivo e com isso ele divulgou bastante a cultura do espiritismo kardecista, que significa que vem de Allan Kardec, dos 5 livros publicados por Allan Kardec, que organizam a doutrina do espiritismo. Esse espiritismo kardecista, então, ele tem forte influência no Brasil e também sofre algumas influências de outras culturas que já pensavam na reencarnação e já eram típicas
da nossa nação. Então, nós, como um povo muito mesclado de indígena africanos, ouvimos muitas histórias de reencarnação, ouvimos muitas histórias de fantasma das amas de leite negras, ou dentro da própria senzala, parte de nós, constituído também desta forma, entre os indígenas, os contadores de história indígenas. Então, essas histórias folclóricas faziam parte do nosso povo e foram muito adaptadas, não só nas religiões que resgatam essa cultura indígena e resgatam a cultura africana, como também nesta religião que é de origem europeia, no Allan Kardec, mas também mantém essa relação com um vínculo nacional dos nossos antepassados. Então, isso é muito comum, inclusive, de encontrarmos até dentro de culturas que não são tipicamente religiões que acreditam em fantasmas, como, por exemplo, o próprio cristianismo, que não acredita em reencarnação, acredita em ressurreição, portanto, os espíritos não interferem tanto no nosso ambiente. E apesar de não acreditar-se em fantasma dentro dessas outras religiões, também se tem uma cultura de crença nessa interferência do mundo espiritual, porque faz parte da nossa trajetória. Apesar do PET não falar nessa semana, não tratar nessa semana da cultura indígena, é sempre importante a gente observar que dentro dessa relação, dentro dessa exposição, inclusive com o espiritismo, mas também com o secretismo nas outras tradições, existe uma influência indígena muito forte também. E essa influência está marcada nessa nossa relação com o folclore e com as nossas crenças mais características, nossas crenças mais fortes, independente de qual religião se segue oficialmente. Nessa semana é isto. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.